fonte de água viva. Nós queremos fluir em tuas águas, Pai. Nós queremos mergulhar nos teus rios. Tu és quem alimenta a nossa vida, Tu és quem nos mantém de pé. Nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és a fonte de água viva. Oh, Espírito de Deus, nós queremos fluir na Tua presença nesse ano. Nós queremos mergulhar no Senhor, Pai. Nós queremos romper com aquilo que tem impedido de nós avançarmos em Ti, Pai, de fluirmos em Ti, Pai. Oh, Pai, nós queremos beber das Tuas águas, Pai. Nós queremos desfrutar da Tua presença. Te peço, Deus, fala conosco nessa noite através da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, Pai. Abre o nosso coração, Pai. Abre a nossa mente, para que nós possamos de fato, Pai, a viver o Teu fluir, Pai, como igreja, Pai, como comunidade, Pai, como pessoas dessa cidade, Pai. Nós queremos fluir em Tua presença, Pai. Vem e fala conosco nessa noite, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Pode se assentar. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Então, como a gente pôde ver o vídeo, o tema desse novo ano é o ano do fluir. E eu creio, como foi falado anteriormente, esse tema tem tudo a ver com a nossa comunidade, com a nossa igreja, como nossa realidade aqui. E nós cremos que Deus tem muito a fazer em nosso meio. Nós cremos que nós vamos fluir nesse ano, como nós nunca fluímos em outros anos. O ano passado foi o ano da frutificação, nós passamos por momentos de poda, mas esse ano é o ano do fluir de Deus. Só que para a gente fluir nesse rio de Deus, nós precisamos romper com algumas coisas. Romper com algumas coisas que nos impedem de fluir. Nós estamos no começo de um novo ano, estamos nos primeiros dias do ano, 4 de janeiro ainda. E eu não sei você, mas todo começo de ano parece que acontece algo mágico, né? Acontece algo que não acontece em outra época do ano. As pessoas começam a fazer caminhada, as pessoas começam a ir para a academia, as pessoas mudam a alimentação, porque virou 31 de dezembro, tudo vai mudar. É isso que vai acontecer? Não, só vai mudar se nós mudarmos. Sabe, a gente pode aproveitar essa virada de ano para que a gente possa ajustar a nossa rota, começar algo novo, mas não é o fato de virar a folhinha que vai mudar alguma coisa. Não, é quando nós nos posicionamos que vai haver alguma mudança. Se eu e você não mudarmos, nada vai acontecer, nada vai mudar. Eu não quero trazer desesperança para a sua vida, mas se você não se posicionar, se você não mudar a sua forma de viver, a forma de pensar, tudo vai ser igual a 2025. E quem sabe a sua vida até aqui tem sido um loop infinito. Você passa ano e vem ano e você parece que nada muda. É as mesmas coisas, passaram-se 2020, passou o Covid e parece que já faz 5 anos do Covid e parece que nada mudou. Por quê? Quando nós não nos posicionamos, as coisas não mudam. Mas Deus está nos chamando para vivermos algo novo nesse ano. Vivermos o seu fluir de fato em sua presença. Sabe, Deus tem coisas maiores para a nossa vida como igreja, para a sua vida como pessoa, como profissional, mas para isso nós precisamos o quê? Rompermos com alguns limitadores na nossa vida. E eu quero refletir com você sobre o texto de Ezequiel, capítulo 47, que fala sobre o rio de Deus. Vamos ler Ezequiel 47, do versículo 1 até o versículo 12. Que fala, a minha Bíblia fala assim, o rio de cura. E fala assim, Ezequiel 47, versículo 1 diz assim: Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava nos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros, e a água chegava a meus joelhos.
Depois de mais 500 metros, a água chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. A sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a água se tornará pura. Surgirá vida por onde a água fluir. Os pescadores ficarão à margem do Mar Morto, desde En-Gede até En-Glaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda a espécie, como o mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. As folhas dessas árvores nunca secarão e nem cairão. Sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma colheita a cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce no templo. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Então, nesse texto de Ezequiel, eu fiz questão de ler ele todo, fala sobre o rio de Deus. Para você poder entender o que está acontecendo nesse texto aqui, o povo de Israel havia sido levado para a Babilônia para ser escravo. E eles estavam escravizados. E o templo que eles adoravam a Deus, que servia como parte da adoração a Deus, havia sido destruído. E no livro de Ezequiel, Deus dá uma série de visões para Ezequiel, mostrando a Ezequiel que Deus iria restaurar o povo de Israel. E no final do livro de Ezequiel, no capítulo 47, Deus demonstra o quê? Um rio saindo de dentro do templo. O lugar que ele fala ali, saía do leste para o sul, ali por diante, era onde estava o altar de Deus. Então esse rio, essa água saía do altar de Deus e formava um rio. E Deus conduziu o profeta Ezequiel por dentro desse rio. E ele começou a caminhar. Ele caminhou 500 metros e a água dava onde? No tornozelo. Depois mais 500 metros, a água dava nos joelhos. Depois mais 500 metros, dava na cintura. E depois não dava mais pé. O que isso quer dizer? Esses três pontos que Ezequiel fala, são 3 níveis da presença de Deus. E eu e você podemos trafegar entre eles. Eu não sei em qual nível você está hoje. Se você está com água nos tornozelos, nos joelhos, ou água nos lombos, ou já está mergulhado no rio de Deus. Mas nós precisamos o quê? Mergulhar. Para que nós venhamos fluir em Deus, só tem como fluir se nós estivermos imersos na sua presença. E eu quero pegar esses 3 pontos de Ezequiel, esses 3, o tornozelo, os joelhos e a cintura, como base de coisas que nos impedem de fluir em Deus. João, pode colocar a primeira imagem? Está vendo essa imagem? Tem uma represinha ali do lado e tem o fluir de Deus. Aonde está a represa é a nossa zona de conforto, é onde nós temos controle. Mas atrás dessa represa tem o quê? Tem sequidão, não tem vida. E muitas vezes nós estamos sendo o quê? Represa. E não estamos sendo rio. E o tema dessa noite, que eu quero falar com você, é do controle ao fluir, deixando de ser represa para se tornar um rio. Eu não sei se você já viu uma represa, mas uma represa, ela tem um enorme potencial de água ali. Ela tem quilômetros de água às vezes ali. Não sei se já foi na Itaipu, a Itaipu tem mais de 170 quilômetros, se eu não me engano, de água ali para trás. Tem um potencial enorme de água. Só que está tudo o quê? Travado por uma represa. E muitas vezes nós estamos assim. Estamos com a nossa vida travada. Temos um potencial enorme de um rio fluir através das nossas vidas, mas nós estamos com água parada. Ao invés de sermos rio, estamos sendo represa. Se nós fôssemos rio, haveria o quê? Vida. Aonde o rio de Deus passa,
à vida, a animais, à plantação, a remédio, à saúde. E muitas vezes nós estamos o quê? Limitados. Limitados pelo quê? Por 3 coisas que nos impedem de viver o fluir de Deus. E a primeira delas está nos tornozelos, que é o quê? O conformismo. Muitas vezes o conformismo nos faz a ficar parados e não vivermos o novo de Deus. Sabe, a zona de conforto é um lugar muito, muito gostoso, mas ali nada acontece. A zona de conforto, ela é maravilhosa, mas ela é um cemitério de sonhos. E muitas vezes nós ficamos conformados com o que nós já vivemos. As águas no tornozelos, você já foi na praia ou na beira de um rio, quando está no tornozelo a água, você tem o quê? Controle da água. Você pode empurrar ela, chutar ela, está tudo sob controle. Mas ali nada acontece. Ali não tem vida ali. Dificilmente você vai ver um peixe ali na beira do mar, algum animal, porque a zona de conforto não traz nada de novo. E muitas vezes nós ficamos o quê? No conformismo. O conformismo é a capacidade de aceitar uma situação incômoda sem ao menos lutar. É a tendência de acatar passivamente e de pensar como todos pensam, não ter objetivos e nem ter sonhos. E muitas vezes nós ficamos o quê? No conformismo. Nós ficamos na zona de conforto e vai ano e vem ano e as coisas não mudam. E não vai mudar. 2026 chegou e se você não se posicionar, se nós não nos posicionarmos, nada vai mudar. Porque a zona de conforto, ela é maravilhosa. Você ficar na beira do mar não é gostoso ali, molhando o pezinho, vem a ondinha, bate na canela, é gostoso. Mas Deus tem muito mais para nossas vidas. Nós precisamos o quê? Sair desse conformismo, não deixar com que ele nos trave. A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 12, e fala o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só vai poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós não nos conformarmos. E o que também é se conformar? Que formato tem essa água aqui? O formato dessa caneca, certo? Se eu colocar naquela taça, ela vai ter o formato da taça. Naquele vasilhame ali, ela vai ter o formato do vasilhame. A água, ela se adapta conforme o lugar que ela estiver. Se conformar significa o quê? Tomar forma do ambiente que está. E muitas vezes nós nos conformamos com o ambiente que nós vivemos. E acabamos tornando coisas que não deveriam ser comuns em coisas comuns. Pecados que não deveriam fazer parte da nossa vida passam a ser comum. Nós passamos ao quê? A nos conformarmos, a tomarmos a forma do mundo. Mas Deus nos chama o quê? A não nos conformarmos. Mas antes o quê? Transformarmos. Transformar é o quê? É mudar aquele objeto. Eu colocar a água ali e aquele objeto mudar a forma. E nós devemos o quê? Ser esses transformadores e não sermos conformados. Muitas vezes nós estamos vivendo situações na nossa vida de escravidão, de coisas que não deveríamos aceitar na nossa vida, mas nós ficamos o quê? Conformados, prostrados. Por quê? Nós ficamos no conformismo, na zona de conforto. E Deus quer nos tirar dessa zona de conforto. Sabe, a zona de conforto não vai te levar a lugar nenhum. Se você ficar nela, vai passar 10 anos e você vai falar, nossa, nada mudou. Estou aqui na mesma. No trabalho, como família, como ministério, como igreja. Se nós, como igreja, não nos posicionarmos nesse novo ano, ficarmos conformados com a nossa maneira de trabalhar e não buscarmos mais da presença de Deus, e não buscarmos conquistar mais almas para o reino de Deus, nada vai mudar. Nada vai mudar. Mas quando nós o quê? Rompemos com o conformismo, as coisas começam a mudar. Então saia da zona de conforto. Deus quer te empurrar para o rio dele. Ele quer te conduzir nesse rio. Quer te tirar do comodismo, tirar da beira do mar e quer te levar a mergulhar na sua presença. O segundo ponto, que é a água pelos joelhos. A água pelos joelhos, ali naquela imagem, está o saudosismo. O que é saudosismo?
Saudosismo é quando você lembra do passado e fala assim, nossa, como era bom lá em 1980. A presença de Deus fluía mais, as pessoas eram curadas, eram batizadas com o Espírito Santo, eu buscava mais a Deus, eu ia para o monte toda semana, eu buscava a Deus naquela época, e você lembra com uma saudade assim. Só que esse saudosismo, desse jeito, é ruim, porque você acha que não tem como viver algo novo em Deus. O ficar preso no passado bom também é ruim, ficar preso no passado ruim é ruim, mas no passado bom também é ruim. Porque Deus tem coisas novas, Deus é um Deus de coisas novas, mas muitas vezes nós ficamos presos às experiências boas do passado e não vivemos o novo de Deus. Sabe, foi muito bom viver aquele tempo, foi maravilhoso, com certeza, mas Deus tem algo novo para a sua vida nesse ano. Sabe, Ele não quer que você fique conformado, que você fique preso nas experiências do passado. Ele quer te levar a um nível mais profundo. Ele quer que você saia da água pelos joelhos. Sabe, quando as águas estão nos joelhos, nós conseguimos ainda ter o controle. Nós mantemos o controle, você consegue dar uma caminhada, a onda não te derruba, está tudo sob controle. Mas Deus quer te levar a um nível que você não vai ter mais o controle de nada. E para isso é preciso romper com esse apego ao passado. Sabe, o passado, ele não tem nada para oferecer para a sua vida. O passado ele tem que ser o que para a sua vida? Ele tem que ser um trampolim para o novo de Deus. Ele não pode ser uma trava. Ele tem que ser um trampolim. Fala assim, nossa, eu vivi um bom tempo naquele tempo. Eu quero viver algo maior. Sabe? Ele não pode servir de estaca para você. Ele tem que servir de trampolim. E muitas vezes nós ficamos ali estagnados com a nossa vida como foi. Mas Deus tem coisas novas. Sabe? Algo que me veio à mente agora de alguém que eu li esses dias na Bíblia é Caleb. Caleb, quando foi olhar a terra, ele era um homem de provavelmente 40 anos, quem sabe 30 anos, 40 anos provavelmente, e ele pegou e foi ver a terra lá, e ele falou assim, não, aquela terra lá é uma terra boa, e ele falou bem da terra, e Deus falou assim, não, você vai conquistar a terra. E quando eles chegam na terra prometida, ele já estava com mais de 80 anos, mas Caleb estava com a espada na mão e falou assim, não, eu vou conquistar aquela terra que é minha, aquela terra que foi prometida à minha família. Porque Caleb não importava o que ele tinha vivido no passado, as batalhas antigas que ele viveu lá, não, ele queria viver o novo, ele queria conquistar algo novo, porque ele não estava preso nas conquistas passadas, ele queria algo novo, mesmo estando velho. Não importa a tua idade, Deus, Ele tem coisas novas para a sua vida. Não pense que já deu o teu tempo, não, o que eu tinha que fazer já fiz tudo, não. Deus tem coisas novas para fazer através da minha e a sua vida. Nunca é tarde para Deus. Caleb com 80 anos estava pegando e matando gigante na espada. Então Deus tem algo novo para mim e para a sua vida. Olha o que diz lá em Isaías capítulo 43 e 18. Isaías 43 e 18 diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês a não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas também, porque eu fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo escolhido. Sabe, Deus, Ele tem algo novo. Esqueçam do que se foi, esqueçam do passado, seja ele bom ou ruim. Esqueça do passado e viva algo novo. Deus tem algo novo para a nossa vida como igreja. Esqueça do passado, esqueça do que aconteceu ano passado, do que aconteceu anteriormente. Deus tem coisas maiores para mim e para a tua vida. Nós também como igreja, mas para isso é preciso o quê? Romper com o saudosismo, romper com esse apego excessivo ao passado e viver o novo de Deus. Olha o que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, o apóstolo Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançar para o novo de Deus. Nós precisamos esquecer das coisas do passado e avançar para o novo de Deus.
deixar o saudosismo para trás e viver o novo de Deus. Usar o nosso passado como um trampolim e não como um estado de estagnação. O próximo nível é a cintura. E nesse nível, o que nos trava muitas vezes é o quê? Os traumas, os medos. Quando você já foi com alguém que tem medo de água, num rio, num lugar, né, Bruna? Num rio, a pessoa, quando começa a passar água daqui, a pessoa começa a entrar em pânico. Começa a ficar apavorada, ela começa a tremer, ela começa a chorar, ela começa a entrar em desespero. Por quê? Porque ela vai perder o controle se ela avançar mais um pouquinho. Os traumas que ela viveu, os medos que ela vivenciou, travam ela de viver algo novo. E muitas vezes nós estamos com água na cintura, nós estamos a um passo de mergulhar, mas os nossos traumas, os nossos medos nos travam. O trauma, o que é o trauma? Ele é uma experiência dolorosa que nós sofremos ao longo da vida e nos impede de viver algo no dia de hoje. Muitas vezes os nossos traumas da infância, os nossos traumas da vida adulta, muitas vezes, porque às vezes a gente é adulto e sofre trauma também, né, decepções e tudo mais, nos impede de viver algo novo em Deus. Aqueles traumas que você viveu na tua infância, o divórcio dos teus pais, a morte de um ente querido, quem sabe a perca de alguém, o divórcio, a quebra financeira, esses traumas, essas frustrações te impedem de você romper para um novo de Deus, sabe? Mas isso tem que acabar. Deus não quer que você viva com os teus traumas, sabe? Os nossos traumas, gente, eles podem até nos ajudar a entender por que nós vivemos dessa forma, mas eles não podem nos limitar de viver a nossa vida em Deus. Os nossos traumas, eles podem explicar o comportamento, mas eles não podem definir o nosso destino. O teu trauma não pode ser a tua bússola, o teu trauma não pode ser o teu GPS, ele não pode definir o teu destino, o teu trauma não pode te travar. E muitas vezes os nossos traumas, os nossos medos, as nossas frustrações nos impedem de irmos adiante em Deus, sabe? Deus é um Deus de coisas novas, só que muitas vezes as frustrações que nós sofremos, as decepções que nós sofremos, nos impedem de viver o extraordinário. E Deus tem coisas maravilhosas para mim e para a sua vida, mas quando nós ficamos presos nos traumas, é nessa hora que nós falamos assim: Moisés, vai no meu lugar, sobe o monte no meu lugar. A gente terceiriza a responsabilidade. A gente fala assim: não, isso é coisa para o pastor, isso é coisa para o líder, isso aqui não é coisa para mim. A gente começa o quê? Terceirizar as coisas, porque a gente não quer viver aquilo. Deus tem grandes coisas para você, mas você fala assim: não, deixa que o pastor faz, deixa que o Felipe faz, deixa que o líder de célula faz. Não, Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para você é para você, não é para outra pessoa. Não deixe que teus traumas, que as tuas feridas, que as tuas dores te impeçam de viver algo novo em Deus. E sabe, o povo de Israel havia sido escravo por 400 anos, mais de 400 anos. Então eles estavam traumatizados ao extremo. A escravidão já não era algo incomum, era algo cultural. 400 anos sendo escravos, eles já estavam acostumados a ser escravo. Eles só pensavam como escravo. Eles estavam traumatizados. E esse trauma de ser escravo os impedia de viver as coisas novas em Deus. Deus liberta eles, faz prodígios, faz maravilhas, destrói o Egito, e eles vão para o deserto, e eles começam a caminhar no deserto, e eles ficam com medo. Eles começam a murmurar, eles começam a blasfemar, eles começam a ter saudade das cebolas e dos alhos do Egito, porque quando era escravo tinha cebola, agora ele tinha o maná, mas não estava bom, porque você ser escravo é mais tranquilo, mas você viver em liberdade vai exigir o quê? Movimento. Eles tinham que estar caminhando todo dia, eles dependiam da provisão de Deus, mas eles estavam o quê? Conformados, eles estavam traumatizados pela escravidão. E quando eles vão até a terra prometida para espiar a terra, eles vão lá, veem que a terra é boa, mas eles falam o quê? Nós somos como gafanhotos diante daquele povo,
Nós somos como pequenos gafanhotos, há gigantes lá, eles vão nos engolir. Porque eles estavam o quê? Traumatizados. Os medos deles impediam deles avançar. E Deus acaba que tem que fazer o quê? Deixar eles caminhando 40 anos, deixar uma geração nova surgir para mudar a mentalidade. Porque aquele povo que estava ali, estava tudo com cabeça de escravo. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. O resto teve que tudo morrer no meio do caminho, porque tinha cabeça de escravo. Deus teve que levantar uma geração nova para conquistar a terra. E Deus, gente, não quer levantar uma geração nova no nosso tempo. Ele quer usar a minha e a tua vida. Nós precisamos o quê? Mudar a nossa mente. Sair de escravo para ser um homem livre. Para ser alguém livre. A liberdade muitas vezes vai exigir de nós o quê? Sacrifício. Vai exigir luta. Mas para isso é preciso nos posicionarmos. Sair das algemas invisíveis e avançarmos diante de Deus. O povo de Israel estava liberto, mas ainda eles tinham cabeça de escravo. E Deus precisou o quê? Mudar eles. E como você pode ver nessa imagem, qual que é a base desses 3 limitadores? O medo. O medo, ele é a base de tudo isso. O medo é a represa. O medo é a base fundamental que segura a nossa vida do fluir de Deus. Sabe, muitas vezes o medo, ele vem com uma disfarçado de cautela. A gente fala assim, não, eu não vou ir porque eu preciso ter segurança, não posso ir. O medo nos paralisa e ainda nos convence que isso é sábio. O medo te paralisa e ele te convence que não, você está sendo sábio, melhor fazer assim mesmo. Não, mas o medo ele não pode te travar. Os nossos medos, o medo não pode fazer com que nós venhamos ficar travado. E muitas vezes Deus tem um rio para mandar através da sua vida, tem pessoas para alcançar através de você, por onde você passar, vai ter transformação, vai ter mudança de vida, vai ter bênçãos de Deus, mas o medo impede de você fluir. E Deus, Ele quer fazer com que nós venhamos fluir. Sabe, o fluir de Deus, muitas vezes, tem sido bloqueado pelo medo. Sabe, o medo não pode ser um limitador na nossa vida, sabe? O medo tem que ter o quê? Ser rompido. Não sei se você viu aquela imagem da barragem lá do Brumadinho quando rompeu. É um negócio terrível. É um negócio que o barro lá vem engolindo tudo. Só que Deus, Ele quer fazer na minha e na tua vida a mesma coisa. Ele quer romper essa barragem que nos impede de fluir. Tem um rio enorme dentro de você, tem um potencial enorme dentro de você. Um potencial de inundar vidas, de trazer vida, porque aonde a água de Deus chega a vida. Mas a barragem, a represa, impede de você avançar. Essas 3 coisas, quem sabe, o conformismo, o saudosismo, os traumas baseados no medo, impedem do fluir de Deus. Mas Deus, Ele tem algo novo para a sua vida. E qual que é a peça fundamental para romper com o medo? Sabe o que é? Fé. A fé é a base fundamental para a gente romper com o medo. O que é a fé? Lá em Hebreus, capítulo 12, tem a definição de fé. Se você puder abrir a sua Bíblia, Hebreus 12, texto bem conhecido. Lá diz o que é fé. Hebreus 11, desculpa. Hebreus 11, versículo 1 diz assim, ó. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Então a fé, gente, ela é fundamental para que nós venhamos romper com o medo. Sabe, a fé é você pisar na ponte invisível e crer que Deus vai dar o chão. É você pisar aqui e saber que Deus vai dar o chão. E você dar passos de fé, caminhar. Sabe, a fé vai gerar coragem em nós. Quando Josué estava para conquistar a terra, o que Deus fala para ele? Seja forte e corajoso, eu vou ser com você. Para que nós venhamos ter coragem para romper com o medo, romper com os traumas, romper com o passado, é preciso o quê? Fé.
A fé vai alimentar a nossa coragem. A fé é o ponto de partida, mas a confiança é a continuação. É fé para vencer o mundo, é fé para sair das águas rasas, para ir para o mais profundo. Sabe, Davi, ele é um exemplo de fé. Se você vê os salmos de Davi, você vai ver que em várias situações, ele está cercado por inimigos, mas ele fala assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? Ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi, ele tinha uma fé inabalável, sabe, ele confiava em Deus. O medo não travava Davi. Você acha que ele não tinha medo? Ele tinha o medo, mas o medo não era algo que travava ele. E sabe, o medo não pode te travar. Essas coisas que eu falei aqui anteriormente, esses 3 níveis da presença, não podem te travar. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem o sobrenatural para você viver. Mas o medo de dar o passo final te impede de fluir. Sabe, o medo, ele é uma algema invisível. É uma cadeia invisível, uma prisão invisível. E Deus, ele quer com que nós venhamos a falar como Davi. Olha o que Davi diz no Salmo 56, versículo 3. Quando eu tiver medo, porém, eu confiarei em ti. Sabe, quando a gente tiver medo, que a gente venha confiar em Deus. 2026 está cheio de oportunidades. É um ano novo, em que você pode ter a oportunidade de realmente viver um ano novo. Mas para isso você precisa do quê? Deixar o medo para trás. Quando situações chegarem até você, que vão chegar situações difíceis, não pense que vai ser só coisa boa, não. Vai chegar dias tenebrosos, os dias que o medo vai tomar conta, mas que você possa falar: eu vou confiar em Deus. Em Deus eu confio. Em Deus nós confiamos. Que 2026 a gente possa viver o sobrenatural de Deus, que a gente venha fluir em Deus. Não sei se você já viveu isso, de você deitar numa correnteza, num rio, e deixar a água te levar. É algo maravilhoso, é algo gostoso. Quando você, claro, eu só vou com colete salva-vida, mas, cara, quando você está ali, você sabe que não vai afundar. E você deitar e deixar a água te levar, é incrível. E Deus quer que a gente mergulhe nele, que a gente vá a fundo nele, que a gente descanse nesse rio, nessa água. Porque Deus está nos guardando. Se a gente afundar, Ele vai colocar um tanque de oxigênio ali embaixo. Sabe? É confiar que Deus está com você. Por onde eu for, eu sei que estás comigo. Você não cantou isso agora há pouco? Se você for no mais profundo oceano, ali Ele vai estar. Se você se esconder no mais profundo abismo, Ele vai te encontrar lá. Sabe? Deus está com você em toda e qualquer situação. Mas nós precisamos o quê? Confiar que Ele nos guarda. Sabe, a tempestade pode vir, mas Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, pode ficar tranquilo, o barco não vai afundar. Mas se Jesus não está no barco, gente, pode ser o Titanic, vai quebrar, vai afundar. Mas se Jesus está no barco, pode ser aquelas canoinhas de pau a pique ali, que parece que está só uma jangadinha de nada, não vai afundar. Pode vir o tsunami que vier, Jesus está ali, pode ficar tranquilo. Mas o que tem que fazer? Confiar, descansar, deixar o medo de lado. Pode ser a tempestade que for, Deus está com você, você vai vencer. Olha o que diz em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanimes, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita te sustentarei. Sabe, Deus fala para você: não tenha medo. Não tenha medo de fluir nele, não tenha medo de descansar nele, mergulhe nele. Olha o que diz em Isaías 43, versículo 1. Mas agora, ó Jacó, ouça o que o Senhor que te criou, ó Israel. Assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatei. Te chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando você atravessar os rios, você não vai se afogar. Quando passar pelo fogo, você não vai se queimar. As chamas não lhe farão mal, pois eu
sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Sabe, Deus está com você. Quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, e você vai passar por momentos de fornalha, por momentos de tribulação, você não vai ter o que temer, porque Deus está com você. Mas para isso é preciso o quê? Descansar, deixar que Ele flua através da sua vida. Olha o que fala, vamos voltar no texto de Ezequiel 47, no versículo 6. Olha o que diz lá. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. A sua água torna pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passa, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Sabe, quando o rio de Deus flui, o que acontece? Acontece vida. O rio de Deus passa no deserto, e o deserto passa a ter o quê? Vida. O Mar Morto, que não tem vida alguma, passa a ter o quê? Peixes. Passa a ter vida. Passa a ter o quê? Fruto ao seu redor. Os pescadores passam o quê? A tirar alimento do Mar Morto. Sabe? Quem sabe a tua vida até hoje tem sido um mar morto. Só tem morte, não tem nada novo. Mas quando o rio de Deus vir na sua vida, vai ter vida. Pessoas vão se alimentar da vida que você gerar. Pessoas vão tirar alimento através da sua vida. Mas para isso é preciso o quê? Romper com a barragem, para que o rio de Deus flua, para que o deserto se transforme em vida. Sabe, é preciso quebrar a barragem, pegar uma dinamite ali, colocar e quebrar tudo. E você está com uma oportunidade enorme, você está com um ano todo pela frente, para você romper com os teus limitadores. Eu não sei o que tem te travado, se é o conformismo, se é o saudosismo, se é os traumas, ou se é tudo misturado. Quem sabe você já está com tudo misturado. É a barragem inteira. E o medo está com concreto ali que enorme, que não deixa passar nada. Mas hoje Deus quer detonar com os teus pilares, com a tua sustentação, entre aspas, que te dá segurança. Deus quer romper com a tua falsa segurança, para que você venha o quê? Viver o sobrenatural. Fluir no rio de Deus. Deus quer que nós venhamos o quê? A nos lançarmos nesse rio, a nadar de braçada nesse rio, a mergulhar nesse rio, a ver as coisas que estão no profundo desse rio, a ter experiências novas nesse rio. Aonde havia morte, vai ter vida, através da sua vida. Sabe, Deus quer fazer em nós e através de nós. Ele quer fazer na tua vida, Ele quer transformar você primeiro, mas Ele quer fazer através de você. Ele quer usar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida para que você venha a ser o quê? Um agente de transformação. Um agente que vai ser o quê? Vai ser aquele cara que vai colocar dinamite na barragem dos outros e vai fazer eles romper também. Sabe, eu vejo pela minha vida, teve pessoas na minha vida que foram pessoas que detonaram com os meus supostos alicerces de segurança, mas foi pessoas que o que Deus usou para que eu pudesse fluir no rio dele, sabe? E Deus quer usar a minha e a sua vida para ser essas pessoas, que vai fazer com que outras vidas venham a ser alcançadas. Mas para isso precisa do quê? Primeiro, a nossa vida ser transformada, nós fluirmos em Deus. O objetivo de Deus é fazer com que de nós fluam rios de águas vivas. Olha o que Jesus diz lá em João 7,37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras dizem: rios de água viva brotarão do seu interior, de quem crer em mim. Sabe, Jesus, Ele tem água viva para mim e para a sua vida. Ele quer que nós venhamos beber dessa água viva que Ele nos oferece. A passagem clássica é a passagem da samaritana, onde ela está no poço buscando água para matar a sua sede. Mas ela era uma pessoa
cheia de traumas. Já estava no 5º marido, que nem era marido dela. Uma mulher sofrida, uma mulher que estava ali ao meio-dia pegando água, que era algo incomum para as mulheres, não era algo natural. Mas Jesus chega para ela e fala assim: mulher, dá um pouco da tua água. E ela começa a ter um diálogo meio estranho com Jesus ali. E ela fala assim: quando o Messias vier, ele vai revelar para nós se deve ser adoração aqui ou lá em Jerusalém. E Jesus, ele faz algo que ele nunca havia feito até então. Ele fala o quê? Eu sou o Messias, mulher. Eu sou esse que te falo. Eu sou esse que você está esperando. Eu sou esse que você está esperando a vida inteira. E a partir daquele momento ele fala assim: se você beber da água que eu vou te dar, dentro de você vai fluir rios de águas vivas. E ela pede daquela água. E ela mesmo sem entender muita coisa, o que ela faz? Ela já vai levando vida para a cidade. Ela chega na cidade e fala assim: ó, tem um profeta lá em cima, que ele falou minha vida inteira. E ela começa o quê? Trazer a cidade inteira para ali. E Jesus, que estava só de passagem, teve que ficar ali alguns dias para poder ensinar aquelas pessoas. Aquela mulher, assim que recebeu a água viva, ela começou a frutificar, ela começou a fluir no seu propósito. Uma mulher que era mal vista pela sociedade, passou o quê? A fluir em Deus. Sabe, eu não sei como está a sua vida, se você é mal visto pelas pessoas à tua volta. Quem sabe as pessoas olham para você e falam assim: esse cara aí não tem jeito, esse aí é um nóia, esse aí é um Zé Droguinha, esse aí já deu o que tinha que dar, não tem mais o que fazer, já não presta mesmo, não tem mais jeito. Mas Deus tem algo para a sua vida. Se você beber dessa água viva, dentro de você vai fluir rios de águas vivas. Sabe, lá em Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouça diga: vem. Quem tiver sede, venha e beba. Quem quiser beber de graça da água da vida, que beba. Sabe, Deus tem um extraordinário para mim e a sua vida. E Ele diz: vem. Vem beber da água da vida. Vem beber da água que você nunca mais vai ter sede. E você vai poder fluir nesse Espírito de Deus. Fluir, fazer com que essa água viva flua de você. Sabe, o extraordinário de Deus começa, sabe quando? A partir de uma atitude. Um passo de fé é o começo para o extraordinário. Se você ficar ali na beiradinha, como eu falei anteriormente, vai passar muito tempo e nada vai acontecer. Mas é um passo teu que começa a tudo mudar. E você vai olhar assim: nossa, ainda bem que eu dei aquele passo. Ainda bem que eu comecei a mudar naquele dia. 2026 realmente foi diferente, porque eu fui diferente, porque eu busquei a Deus, porque eu bebi da água da vida. Sabe, Deus tem o extraordinário para mim e para a sua vida. Mas para isso é preciso rompermos com essas barreiras. Fique de pé. Sabe, hoje é dia de você deixar de ser represa, para você ser rio. Deixar de ser represa para ser rio de água viva. Jesus é essa fonte de água viva. Quem sabe você anda sedento por aí, você procura satisfação em tantas coisas, nos vícios, em relacionamentos, no dinheiro, no trabalho. Você busca satisfação nessas coisas, em ter as coisas, quem sabe. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Quando você busca nessas coisas, é como você beber água salgada. Vai só aumentar a sede, não vai resolver o problema. Mas quando você vai para Deus, quando você vai para Jesus, que é a fonte de água viva, Ele vai saciar a tua sede. Aquela mulher samaritana buscou em tantos homens a satisfação. Ela teve 5 casamentos. Ela buscava a satisfação de relacionamento em relacionamento e não encontrava nada. Mas quando ela encontra Jesus, a água viva, ela se satisfaz. Sabe, Jesus, Ele vai direto na vida dela e fala assim: mulher,
você não tem nem marido. E ele revela a vida dela inteira. E ele pega e transforma a vida dela. Ele dá um propósito para ela. Aquela mulher passa de mal vista pela sociedade a evangelista de Samaria. Sabe, Deus ele quer usar a minha e a tua vida. Deus te convida a dar passos de fé nesse ano. Quando situações que vierem para te amedrontar nesse ano, você tem a oportunidade de ficar ali no conformismo, ficar parado, ou de você enfrentar e avançar para o novo de Deus. Poder enxergar o que tem depois da tempestade, poder mergulhar no rio de Deus. E Deus nos chama a mergulhar nesse rio, a vermos o sobrenatural, a fluirmos nesse rio de fato. Que nós venhamos viver o ano do fluir. Fluirmos em Deus, fluirmos na nossa vida como família, fluirmos na nossa vida profissional, vida espiritual. Mas para isso é preciso o quê? Romper. Romper com os medos, romper com os traumas, romper com o passado, romper com o conformismo e realmente vivermos o sobrenatural. Vamos orar? Deus, a tua palavra foi proclamada, a tua palavra aqui foi dita, Pai. E nós sabemos, Jesus, que tu és a fonte. Tu és a fonte da água viva, Pai. Quem sabe tem pessoas aqui que estão sedentas, que andam sedentas por aí, mas o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor é o Senhor que dá água viva para aqueles que têm sede. O Senhor traz o refrigério, Pai. Que nós possamos desfrutar da tua presença, que nós possamos beber da água viva, que nós possamos fluir nesse rio de Deus, que nós venhamos sair do nível raso, que nós venhamos fluir, ir para o mais profundo, começar a nadar, Pai, começar a mergulhar na tua presença, Pai. Que nós como igreja, Pai, venhamos fluir, Pai. Telemaco Borba tem várias pessoas, Pai, que estão aí perdidas, que estão aí desesperadas pelas bocas de fumo, na prostituição, Pai, nos vícios. E eu e as pessoas que estão aqui, Pai, somos a resposta para essas vidas. A água viva que elas buscam está em nós, porque nós temos o Senhor. E nós queremos fluir nessa cidade, Pai. Nós queremos levar a tua água viva, Pai. Nós não queremos ficar sendo represa com estoque de água e vendo os outros morrendo de sede. Não, Deus. Nós queremos romper, nós queremos fluir, Pai. Nós queremos levar a água viva. Aonde nós passarmos vai ter vida, Pai. Quem sabe antes, Pai, aonde nós passávamos tinha morte, tinha um rastro de morte. Mas hoje, Pai, muda tudo e há um rastro de vida através das nossas vidas, Pai. A água morta agora tem água viva, porque o Senhor flui através de nós. Nós confiamos, Pai, em Ti. Nós confiamos na Tua presença, na Tua palavra, Pai. Nós queremos beber da Tua palavra. Nós queremos beber da Tua presença. Nós queremos fluir, Deus. Nós queremos fluir em Tua presença nesse ano, Pai. Nós queremos viver o sobrenatural. Nós queremos, Pai, viver novas experiências contigo, Deus. Sabemos que o Teu fluir está aqui, Pai. Nós sentimos o Teu fluir, Pai. Vem fluir com o Teu rio de água viva, Pai. Oh, Espírito Santo. Quem sabe você procurou nas pessoas, nas coisas, nessa noite, Jesus
Ele está em você. O rio está em você, só precisa abrir a comporta. Abra as comportas, abra as comportas, rompa. O rio está em você. Tudo que você precisa está em você. Deus te deu habilidades, Deus te deu capacidade. Só precisa